Presbítero Alexandre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode subir aqui, varão. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Amém? Está na casa do teu pai. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A igreja, estenda a mão para cá. Pai Santo, eis aqui teu filho. Meu Deus, continue a manifestar a sua bênção sobre a vida de teu ungido. E de coração aberto atendeu inicialmente o teu chamado. E hoje, Pai, ele nos honra com a sua presença. Não que ele não tenha, Pai, em sua vida, que não seja uma realidade em sua vida, pois diuturnamente ele tem se apresentado no teu reino. Mas, Pai, uma vez mais, apresentamos a vida de teu filho. E os anseios, os desejos, as necessidades de teu filho, à medida a qual ele for boca profética às nossas vidas, o Senhor vem entrando com providência em cada situação de suas vidas, de sua vida, em nome de Jesus. Manifesta a tua bênção na vida de teu filho e de toda a sua casa, em nome de Jesus. Lá na casa do teu pai, deixa Deus te usar. Amém? Aqui, pode pegar esse aí. Graça e paz, igreja. Amém. Culto maravilhoso, né? Como é gostoso entrar numa igreja e sentir verdadeiramente a presença do nosso Rei. Confesso que não foi muito fácil chegar aqui. Ali está minha esposa, como já foi apresentado, meu filho Guilherme. Nós somos cabeleireiros, trabalhamos muito para deixar vocês bonitas, né? No dia de hoje, e foi uma semana complicada, mas aprove ao Senhor que sabe de todas as coisas, né? Se estamos aqui, se estou aqui, é porque assim Deus quis. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14: no dia da prosperidade goze do bem, mas no dia da adversidade considere, porque o mesmo Deus da prosperidade é o Deus da adversidade. Aprove ao Senhor que tudo que passamos, você foi guardado por Deus. A arca de Deus guardou você, a sua família guardou essa igreja. Vocês podem glorificar a Deus por isso? Quero agradecer o carinho do pastor, né? Nem me conhece, né? E a minha prima, não parece não que ela é bem conservada, mas eu sou o primo caçula da Kátia, que fez o convite. A gente prontamente, nós somos de Itaboraí, do Centro Evangelístico Internacional de Itaboraí, que também tem, né? SEI de Rio das Ostras, nós somos do SEI de Itaboraí. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo. Vai ser meio difícil vocês acharem, é um livro complicado, né? Geralmente, principalmente quem não lê muito a Bíblia vai ter dificuldade de achar. Então, quem tiver dificuldade de achar, coloca a Bíblia para cima, deixa que o ventilador vai abrir certinho na primeira, em Gênesis capítulo 1. Vai ser difícil? Perdi o almoço na casa da minha prima. Acordamos tarde, chegamos tarde ontem aqui, 1h da manhã, ainda fomos arrumar a casa. Ela fez o convite, acordamos tarde. Eu falei, não, ainda tem que rabiscar alguma coisa aqui, porque durante a semana foi complicado. Mas vai ser aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração e aquilo que a igreja precisa, né, que nós precisamos receber. E a palavra do Senhor diz assim, capítulo 1 de Gênesis: Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haret. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repitam comigo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos podem se assentar, dando uma linda, forte palma para o Senhor. Amém? Mas porque o irmão começou falando em língua? Calma que eu não falei em língua não. Propositalmente a gente começou aqui o texto transliterando as palavras em hebraico, porque eu quero uma única palavrinha para a gente começar
já que é começo, a gente vai falar de princípio. Bereshit. Essa palavra transliterada no hebraico, ela vem de Bereshit, e de acordo com a Talmud judaica, esse princípio de Deus significa mente. O princípio bíblico, o princípio de Gênesis, ele significa mente, ou seja, Deus, antes de fazer você, antes de fazer a mim, antes de fazer esse cônjuge lindo que está ao seu lado, Ele projetou na mente. Alegrem-se no Senhor. Nós somos projetos de Deus. E por que não nessa noite enaltecer a mulher, a criação de Deus, já que o homem é a coroa da criação de Deus? Então vamos falar da mulher. Vamos falar de algumas fases da mulher. A primeira fase da mulher. Interessante quando a gente olha para a Bíblia, já no capítulo 2, que a Bíblia vai explicar melhor a criação do homem e da mulher. A Bíblia vai dizer que antes de Deus criar a mulher, Ele colocou o homem em contato com todos os animaizinhos. Imagina você ter a oportunidade de abraçar qualquer animalzinho existente. E naquele momento que o homem pôde de repente ficar perto de um urso peludo e fazer carinho nele e nada acontecer, a Trindade pôde perceber que faltava algo de precioso para o homem. Faltava uma adjuntora, algo que lhe fosse idôneo, algo que lhe encaixasse com perfeição. Aí foi pensada a mulher. A mulher, ela foi criada de uma forma para completar o homem em tudo. De modo que o homem, de acordo com a criação, ele não vive sem a mulher, e a mulher não vive sem o homem. Mas eu confesso que a segunda fase não é boa da gente lembrar, né? Aquele momento que a mulher, coroa da criação de Deus, foi feita imediatamente após aquela cirurgia, né? Aquele momento que o homem teve aquela anestesia, adormeceu para ser feita a mulher. A mulher, ela dá ouvido a quem não era para dar ouvido. Vocês conhecem a história. Interessante que a Bíblia diz que quando Deus coloca as árvores no jardim do Éden, Ele diz que todas eram boas e agradáveis aos olhos. Ou seja, não tinha necessidade da mulher querer exatamente o fruto proibido. Mas ela, naquele momento, ela resolveu emprestar o ouvido, né? Como a gente diz no dia de hoje, emprestar o ouvido. Resolveu desobedecer. Aí nós conhecemos a história. Alguns gostam de falar de maldição, e quando a gente fala em maldição, a gente diz que Deus é injusto. Eu prefiro falar consequência. A mulher teve a consequência do pecado. Mas espera aí, irmão. Dia das Mães, você vem aqui falar que a mulher que foi a culpada e teve a consequência. Não, espera aí, o homem também. Porque eu creio que quando o homem foi perguntado por Deus o que ele fez, se ele se ajoelhasse e se arrependesse, fizesse como Davi, nada disso teria acontecido, não é verdade, pastor? Mas o homem botou a culpa na mulher. Ou melhor, o homem botou a culpa em Deus. Falou, ó, foi a mulher que tu me deste. Botou a culpa em Deus. Mas dando continuidade da mulher, que o foco aqui é inicialmente falar da mulher, a mulher sofreu as consequências, duras consequências, dores de parto, sujeitar-se ao homem. Todo mundo aqui tem noção de história e sabe quanto a mulher, ela foi ao longo da história, ela ficou de forma esquecida, a ponto do apóstolo Paulo se levantar. Não, peraí, é certo que a cultura diz que a mulher tem que sujeitar o homem, mas marido, ame sua mulher assim como Cristo amou a igreja. O que o apóstolo Paulo percebeu?
que existia uma cultura equivocada sobre a mulher. Porém, qual é a fórmula mágica que ele resolveu fazer? Ame a mulher como Cristo amou a igreja. Como é fácil amar um marido que ama a você como Cristo amou, que dá a vida por você, aí se torna fácil. E essa é a criação de Deus. Mas como é Dia das Mães, a gente não vai ficar falando só de consequência, de maldição sobre a mulher, não. Porque Deus, assim como falou com a serpente, na frente da serpente ali, que a mulher teria consequência, foi em Gênesis 3,15 que Deus falou que era do fruto da mulher que nasceria o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, aquele que era, que é, que há de vir, a raiz de Davi, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente, para salvar a mim e a você e nos libertar do pecado. Deus, Ele permitiu que a mulher tivesse consequência, mas a mulher, essa criação, esse ser, essa forma virtuosa, projetada na mente de Deus, ela foi honrada. E a Bíblia diz que é dela que nasceria aquele que um dia esmagaria a serpente, ia pisar na cabeça da serpente. E nós sabemos que o próprio Deus, Ele se fez carne. João, ele percebe isso e ele vai falar no seu evangelho, Gênesis 3,16, todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho, ou seja, deu a si mesmo, por amor de todos aqueles que reconhecesse, eu estou conjecturando aqui, que reconhecesse que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador. Queridos, eu estou falando da criação de Deus. Eu estou falando daquilo que inicialmente foi projetado na mente de Deus, aquilo que Deus mais queria, aquilo que Deus vai dar continuidade com Abraão. Ele vai falar: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E quando a gente olha assim, quando eu consigo olhar para essa história de Deus, esse resumo de como foi, que aqui foi um breve resumo da obra salvífica do nosso Senhor, do porquê nós temos que amar e servir ao nosso Senhor. Quando eu decido servir ao nosso Senhor, porque Jesus, quando Ele nos liberta dos pecados, Ele nos deixa livre. Mas quando eu digo que Ele é o nosso Senhor, que Ele é meu Senhor, eu sou como aquele escravo de orelha furada, que embora tenha passado o tempo da escravidão, está liberto. Eu vou diante do juiz e falo: eu quero continuar com o meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor. E assim nós temos que olhar para essa figura da criação. E Ele veio anunciar as boas novas, padeceu, morreu, foi invejado porque fez muito milagre, porque curou a muitos. Mas tem um milagre que me chamou muita atenção, me chama muita atenção, ainda no Evangelho de João, que é o cego de nascença. No capítulo 9, versículo 32, a palavra do Senhor vai dizer que nunca se viu alguém que curasse um cego de nascença. Mas como assim? Porque também no tempo de Jesus, muitos milagres eram atribuídos a outros deuses. Existiam deuses egípcios, deuses gregos, Asclepio, Ísis, Osíris. E eles tinham também seus templos, e as pessoas iam para ali quando se encontravam enfermas, e os sacerdotes faziam suas orações. E existiam muitos relatos de pessoas saindo dali curadas.
dores de cabeça, até paraplégico. Existe na história relatos de pessoas que saíam, que se diziam curadas através de outras doutrinas, de adoração a outros deuses. Porém, cego de nascença, a Bíblia diz que só o Senhor Jesus. E se a gente vai olhar a história, esse texto, a gente vai ver que quando Jesus olha para aquele homem, queridos, quando Jesus olha para você, Ele muda história. Quando Jesus olha para aquela pessoa que você está orando, Ele muda a história. Não tem uma única pessoa que Jesus não olhe, que chama a atenção do nosso Deus, que o quadro dessa vida não vai mudar. Então continue, persevere, que vale a pena. A Bíblia diz que quando Jesus olha, Ele vai perguntar aos discípulos, quem pecou? Ou melhor, os discípulos perguntam ao Senhor, mestre, quem pecou? Este ou aqueles? Porque existia na cultura judaica ainda a ideia de que se você tinha algum defeito físico, é porque a sua descendência ou a ascendência tinha pecado. E você tinha aquela maldição, e Jesus veio para quebrar paradigma. Ele vai falar, nem este, nem aquele, mas para que seja manifestada a glória de Deus, é necessário que façamos a obra enquanto é dia. Jesus estava querendo dizer que Ele era a luz do mundo. João já começa o seu evangelho dizendo que Ele era a luz do mundo. Ele era o verbo, aquele verbo que os gregos tanto queriam saber. Jesus, no mundo helenizado, um mundo em que valorizava a sabedoria, os gregos valorizavam a sabedoria. Eles queriam saber da onde vim, quem eu sou, para onde vou. Heráclito, que é um filósofo grego, ele vai usar a palavra logos, que significa palavra, e ela também tem essa lógica de criação. Ela significa palavra, dando essa lógica de criação. Então João vai dizer para o mundo grego, o mundo helenizado, Ele era a palavra, Ele é o verbo, Ele é criação. O mundo foi criado para Ele, por Ele. Todas as coisas foi criado para Ele. Então João aqui, ele estava enaltecendo que Jesus era a luz do mundo. Ele fez para dar luz aos cegos. E dando continuidade à história, a Bíblia diz que aquele homem chegando, Jesus próximo daquele homem, Jesus vai cuspir na terra, vai fazer um lodo e vai colocar nos olhos daquele homem cego. Olha, o homem que andou sobre as águas, que mandou tempestade parar, ele não poderia falar para ele voltar a enxergar, e a visão tinha que obedecer. Mas Jesus, ele vai usar a essência da terra. Aquele homem era cego de nascença, talvez tinha muitas coisas no interior dele que precisava ser mudado. Queridos, tem muitas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mudar na nossa vida, mas primeiro precisa mudar o interior. Precisa mudar a essência, precisa trabalhar na nossa mente. E Jesus ali estava dizendo para a gente que nós viemos do pó, então era da essência. Se for necessário voltarmos ao pó, mas para sabermos quem nós somos e de fato crermos quem Jesus é na nossa vida, que assim nós façamos, mas que a obra do Senhor venha a ser feita em nossa vida. E a palavra do Senhor diz que, feito isso, Jesus pede para que ele vá lavar aqueles olhos no tanque de Siloé. O tanque de Siloé, ele se encontrava mais ou menos ali a 800 metros, quase 1 quilômetro. Imagina você cego, sentindo uma lama nos seus olhos e tendo que andar ainda 1 quilômetro. Quantas coisas não se passaram na cabeça daquele homem? Ele poderia desistir. Quantas pessoas têm o primeiro encontro com Jesus, ver a igreja, de ouvir falar, ou alguém falou de Jesus, e na caminhada até o tanque de Siloé, desiste de voltar. Mas aquele homem, ele foi perseverante, porque a palavra do Senhor diz que ele cumpriu aquilo que o Senhor, o nosso Senhor,
o ordenou, ele foi, lavou-se, e quando voltou, ele voltou enxergando. O milagre aos olhos humanos estava feito. Eu creio que o milagre no interior daquele homem também estava feito. Na caminhada, Jesus foi trabalhando o principal, que era a mente daquele homem. Talvez a baixa de autoestima, nós não sabemos, talvez uma depressão profunda. E Jesus foi curando. E quando aquele homem volta, com o milagre do nosso Senhor, muitos não creram. Não é possível. Aquele homem era cego de nascença, não é eles. E muitos duvidaram. Queridos, quantos de nós somos apontados? Quantos de nós, muitos não creem? Eu lembro que no início da minha caminhada, deram meses, deram anos, e vai-se 14 anos na presença do Senhor. Vão-se 14 anos na presença do Senhor. E aquele homem, ele foi indagado de todas as maneiras. Os fariseus incomodados porque era sábado. Pessoas incomodadas com outras coisas e muitas das vezes não enxergam o que tem que enxergar, que é o milagre que Jesus fez na nossa vida. Em todas essas indagações, aquele homem pôde, que a Bíblia diz que nós temos que confessar. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. E eu creio que naquela caminhada, aquele homem sentindo-se curado, ele creu. E chegou a hora de confessar publicamente, porque Jesus, nós precisamos confessar publicamente, para que o milagre seja completo. Eu preciso dizer para o mundo físico, material, eu preciso dizer para o mundo espiritual, que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu preciso afirmar para o mundo espiritual que eu sou aquele escravo de orelha furada. Eu sou escravo de Jesus por decisão. Hoje eu sou escravo, por isso eu digo a palavra, Senhor, de modo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos aprender que seguir a Cristo significa negar-se a si mesmo. Nós precisamos aprender a carregar nossa própria cruz e seguir a Jesus. Porque aquele que segue a Jesus tem a salvação, porque é promessa. Mas a Bíblia diz também que aquele que não segue a Jesus não será salvo. Então eu preciso decidir na minha vida. O que eu quero da minha vida? Eu creio no Senhor, eu quero ser salvo. E aquele homem, ele resolveu com todas as indagações, ele dizer: o que vocês querem acreditar eu não sei, mas eu creio que Deus não ouve pecadores, e que se aquele homem me curou, é da parte de Deus. E a Bíblia diz que ele resolveu crer, que Jesus, quando ele foi indagado, perguntar a Jesus quem era esse Senhor, Jesus diz que está na frente dele, se apresentou a ele. E aquele homem então pôde ter concluída na sua vida o início de uma caminhada que o levaria para o céu. Aquele era apenas o início de uma caminhada que o levaria para o céu. E eu me identifico com essa história. E creio que muitos de vocês, se pensarem nos seus testemunhos de vida, da onde o Senhor Jesus o arrancou do pecado, talvez também veja semelhança com essa história. Eu desde criança eu sentia que eu era diferente. E era horrível ser diferente. Eu cresci com essa perspectiva
Até que aos 17 anos de idade, eu entrei em depressão. Eu não queria aceitar aquilo que a minha mente dizia que eu era. Eu não conseguia saber uma outra forma de pensar, a não ser aquela forma que eu pensava. Eu era daquela forma. E nessa depressão, minha mãe me leva para um psicólogo. E ali a psicóloga vai dizer que você precisa aceitar sua homossexualidade. Porque se você não aceitar, você não vai ser feliz. E aos 17 anos de idade, eu assumi aquilo que estava dentro de mim. E eu vivi a minha vida, segundo aos olhos seculares, bem demais. Hoje é dia das mães. Eu lembro quando a minha mãe é mãe, né? Uma vez me perguntou, um sol quente aquele dia, um céu azul, e ela perguntou: tem necessidade de você estar com essa maquiagem no rosto para a gente sair? E eu disse que se ela era minha mãe e me amava, ela tinha que me aceitar assim. E ela realmente me amava como me ama. E aceitou e foi comigo dessa forma. Agora, se minha mãe me amava desse jeito, me ama desse jeito, imagina Deus, o amor de Deus, o amor ágape de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Eu lembro que nós relatamos aqui que cego de nascença só o Senhor Jesus. Eu fui para psicólogo. Foi feito novena para Santa Rita de Cássia, que é a santa das causas impossíveis. A minha questão aqui não é falar de religião, mas eu quero dizer que até para a santa foi impossível. Eu vivia daquela forma, até o momento que Jesus resolveu olhar para mim. E quando o Senhor Jesus resolveu olhar para mim, o quadro da minha vida tinha que mudar. Eu nunca frequentei igreja evangélica. Pequeno, quando eu ia lá para casa da minha tia, a mãe da Kátia, quando eu ia àquela escola bíblica, 5, 6 anos de idade. Lembro até hoje, o arco-íris fala que Deus é amor, até hoje, pequenininho. Mas eu não sabia como era nada de igreja evangélica. Só que eu, como cabeleireiro, eu também era professor. Hoje eu não dou aula mais, mas era professor. E eu pedi aos alunos que orassem antes de iniciar a aula. Mas tinha que ser sempre evangélico, porque eu achava que a oração dos evangélicos era de forte. Eu era espírita, eu esqueci de mencionar isso. Após os 17 anos, eu entrei no espiritismo, porque era a religião que, de alguma forma, soube falar a mentira da minha vida, né? Que eu tinha que era assim, por karmas passados, e foi mais fácil aceitar. E eu fui dar curso num lugar onde era almejado por muitos, e eu consegui dar curso nesse lugar, e eu fiquei muito tenso, não dormia à noite. E quando acabou tudo, de lá eu já saí com uma nova data marcada, porque gostaram muito, e aquilo deu uma sensação de relaxamento. Eu voltei para casa com muita dor. Eu passei no meu salão, falar com as meninas, o pessoal que trabalhava comigo, que foi um sucesso e tal, e falei: ó, tem que ir embora que eu estou com muita dor na perna, por trás do joelho. E cheguei em casa e eu tinha um relacionamento de 6 anos. Esse relacionamento, essa pessoa tinha 2 filhos. Um dos filhos, para a glória de Deus, eu consegui levar para Jesus logo no início da minha caminhada, só para também colocar entre parênteses. E essa pessoa era da área de saúde, e na hora de dormir, eu com muita dor, eu disse que
eu iria arrastando para o banheiro, com vontade de ir ao banheiro. E essa pessoa disse para mim: não, eu vou te levar. E me levou, e eu voltei para a cama, e eu não conseguia dormir em função da dor, e essa pessoa dormiu, né? E eu estava deitado com muita dor. Não foi sonho, não foi revelação, foi pensamento. Amém, igreja? Foi pensamento. Eu pensei. E ali eu creio que Jesus olhou para mim. Porque eu naquela dor, quando eu pensei em ir para o banheiro, eu disse que o inimigo não ia me envergonhar. Veja bem, eu não era crente. Eu era espírita. Espírita não fala inimigo, mas eu falei inimigo. O inimigo não vai me envergonhar. Enquanto eu tiver pernas, eu vou com ela para o banheiro. Só que eu, nesse pensamento, me veio uma imagem na minha cabeça. Eu de cadeira de roda, de terno, sem uma perna, mas com uma Bíblia debaixo do braço. E naquele momento eu levantei a mão na cama e falei: Senhor, ainda que eu perca minhas pernas, eu seguirei a Ti. E eu creio que naquele momento as correntes foram quebradas. As cadeias foram quebradas. E eu creio que o próprio Deus se levantou do trono e falou: chega, Satanás. Essa história que você escreveu até aqui, ela não te pertence. E a partir dessa vírgula, eu começo a reescrever essa história. E só eu vou pontuar essa história. E eu creio que o fim dessa história vai ser no céu. Porque como eu falei do cego de nascença, naquele momento estava começando a minha história. A oportunidade de galgar os caminhos para o céu. E eu fui para o banheiro. E eu fumava muito. E ali eu comecei a chorar. Eu creio que já foi o gemido inexprimível do Espírito Santo. Porque eu chorava muito de soluçar. E eu comecei a agradecer a Deus. Obrigado, obrigado. E falei: obrigado porque o Senhor está fazendo eu parar de fumar. Porque eu almejava muito parar de fumar. E eu molhei meu maço de cigarro e joguei fora. E voltei para a cama. Isso foi numa terça-feira. E no sábado eu parei de fumar. Fui no médico na quarta-feira. O médico pediu o exame, ecodoppler. Passou os medicamentos e disse que eu tinha risco de perder a perna. E que era para eu parar de fumar para ontem. E eu disse que eu parei ontem mesmo. E no sábado eu volto a fumar. Não foi para Deus fazer como cego de nascença, mas para a glória de Deus ser manifestada. Eu voltei a fumar no sábado e eu desesperado, porque eu não podia mais fumar. Eu comecei a ligar para as minhas ex-alunas, ou alunas atuais. Se a igreja dela era aquelas igrejas que a gente passava num corredor com as mãos embaixo, porque dentro da minha cabeça, que vem do espiritismo, para mim igreja de poder na época era a igreja, mas lembrando que quem liberta é a palavra, e Jesus é a palavra. João diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Hoje eu sei, na época eu não sabia. Eu achava que eu precisava de passar naqueles corredores, muito barulho. Igreja Deus e Amor, que eu passava na porta, eu queria sim. E algumas diziam: minha igreja não é assim, minha igreja não é assim. E eu continuei tentando, até o momento que eu cheguei em uma, e ela disse: minha igreja é assim. Ela estava trabalhando comigo há pouco tempo. Eu falei: eu quero ir lá. Ela: mas minha igreja é muito humilde para você. Queridos, se você não falar, se eu não falar, as pedras clamarão. As pedras que estão lá em Jerusalém, tampando a porta do Oriente, aonde o nosso Jesus vai passar, ela está clamando pela volta de Jesus. As pedras clamam.
E naquele momento eu era a pedra que falei, mas eu quero ir. E eu fui com ela. E cheguei lá, a igreja era tudo isso. Batia pé. Hoje ela nem é mais tanto assim, mudou. Eu nem sou mais dessa igreja, mas ela não é mais. Na época era, 14 anos atrás. Batia pé e fazia muito movimento. E eu olhando aquilo, olhando, equiparando com o espiritismo, né? E me sentindo à vontade. Eu não entendia nada da pregação, eu olhava os movimentos. Mas na hora que perguntou quem quer Jesus, agora vocês imaginam uma figura, cabelos compridos, loiros, corte feminino, sentado ali. Muitos me conheciam porque eu era e sou conhecido na cidade. Muitos já me conheciam. E quando eu falei assim, eu quero ir lá na frente, ela regalou 2 olhos desse tamanho e falou, mas você vai? Eu falei, eu vou, Jesus é bom. Naquele momento, eu não queria o Deus Salvador, eu queria a bênção. Lembrem-se que primeiro se crê com o coração e com a boca se confessa a Jesus. Era necessário eu fazer um testemunho público da obra que o próprio Deus começou dentro do meu quarto. Não tem limites para Deus, continue orando por essa pessoa. Quantos se disseram orando pela minha vida depois desse feito da parte de Deus? Quantas visitas eu recebi no meu ambiente de trabalho, de pessoas da igreja, alunos, ex-alunos, crentes, dizendo, desde quando eu bati o olho em você a primeira vez, Deus me incomodou para orar pela sua vida. Teve uma missionária que teve preconceito porque eu fui padrinho de casamento de uma assembleana, e ela falou, como você chama uma pessoa assim para ser padrinho? Eu não sabia disso. E ela foi dentro do meu local de trabalho, que eu dava curso, querendo fazer curso, e me viu resgatando roupas de clientes para fazer bazar, para levantar dinheiro, para fazer cestas básicas. E quando ela entrou e viu isso, Deus falou com ela, olha aí, eu, o Senhor, olho o coração. A partir de hoje eu quero você orando, isso é relato e testemunho dela. A partir de hoje eu quero você orando pela vida dele todos os dias. Jejue pela vida dele. E ela foi a primeira pessoa que disse para essa outra menina que era quem eu perguntei da igreja, falou, Deus disse para mim que os dias do Alexandre estão contados aqui fora. E eu 15 dias depois, para a glória de Deus, aceitei a Jesus. E é assim que Deus faz, vale a pena, continuem orando. Deus começou uma obra dentro do meu quarto. Só que a Bíblia diz que é necessário confessar, precisa de testemunho público. Esse ato de vir à frente é uma ordenança do Senhor, porque o mundo físico e espiritual precisa saber que nós escolhemos a Jesus como nosso Senhor. E quando fazemos isso, a gente está dizendo que não serve mais ao Deus desse século. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, está sob a influência do maligno, mas eu resolvi seguir ao nosso Senhor. E eu vou, naquele momento eu fui à frente, eu não sabia o que estava acontecendo, entrei na corrente de oração. Na semana seguinte eu vou correr um pouquinho, eu voltei à igreja, e quando chamou de novo lá na frente, eu fui de novo. Eu não conhecia, eu fui de novo, aceitei Jesus 2 vezes. Eu acho que eu queria, o Espírito Santo estava fazendo, ratificar a minha decisão. Aí a partir daquele momento eu recebi visita do pastor, das pessoas, recebi um folheto, né, de 2 Coríntios 5,17, segundo ou primeiro, de nova criatura, eu recebi e fui explicar, mas peraí, eu sou crente agora, mas eu sou aquele que falava que crente é maluco, que crente dá dinheiro para pastor. Eu fui aquele que entrei no corinho para falar do crente, porque o crente passou cantando quando era espírita, todo amarrado de branco, passou gritando que a gente ia queimar.
E eu fui daquele que batia também no corinho, fazendo musiquinha contra o crente. Eu sou esse, como é que eu sou crente? Eu sou uma pessoa que meu relacionamento está dentro de casa. Eu vivo com essa pessoa há 6 anos. Mas querido, quem faz a obra é o Senhor. A palavra do Senhor diz: vindes como estás. Não importa, não interessa como você está. É vindes como estás, porque se eu fosse pensar quem eu era, eu não estava na presença do Senhor. E eu comecei a querer ler a Bíblia, logo nos primeiros momentos. E mandaram eu ler no Antigo Testamento. Eu falei, como é que eu vou ler um livro de trás? Mandaram eu ler no Novo Testamento. Falei, como é que eu vou ler um livro de trás para frente? Eu não vou entender nada, eu vou ler do início. E eu comecei a me espantar, porque Deus matou, Deus mandou matar, e parará, e eu fui seguindo. Até chegar rapidamente, a primeira vez eu li a Bíblia em 4 meses. Porque eu lia, eu ia assim, atropelando tudo, eu queria chegar no final. Eu queria entender se eu era crente, como que eu seria crente. E eu cheguei, o Espírito Santo permitiu que eu chegasse rapidamente em Levítico, capítulo 18, versículo 22. E a palavra do Senhor diz assim: tu, varão, não se deitarás com outro varão como se fosse mulher. Isto é abominável aos olhos do Senhor. Queridos, é a palavra que liberta. Eu tenho um encontro com a palavra, um confronto com a palavra, e é ela que tem que te dar uma nova direção. Ela que tem que te dar uma nova direção. Eu levei um susto e fui para a pessoa que eu vivi e falei, olha o que Deus acha de nós. E essa pessoa já foi da Batista. E essa pessoa brincando, falou assim, está amarrado. Só que o que essa pessoa sentiu no coração, eu não sei. Mas eu sei que ali, o Espírito Santo de Deus me confrontou. Ainda não existia mudança em mim. Eu estava na caminhada para o tanque de Siloé. Mas de uma coisa eu sabia, eu não queria mais aquela vida. Eu não queria mais desagradar ao meu Senhor. E a obra de Deus foi sendo feita, mas de modo assim muito rápido. De modo muito rápido. Com 7 meses, eu com 4 meses me batizei, porque o batismo só foi com 4 meses, que por mim eu me batizava no primeiro mês. No segundo mês, no primeiro mês já estava dando a oferta no valor de dízimo, no segundo mês já sendo dizimista fiel. Com 4 meses batizado, e com alguns meses eu recebi uma profecia. Eu ia falar que nós estamos em Rio das Ostras, em Friburgo, porque eu fui lá muitas vezes dar testemunho. Eu recebi uma profecia de uma profetisa em Nova Friburgo dizendo: Deus vai te dar seu lar, vai te batizar no Espírito Santo e depois vai te dar sua varoa. Eu me converti em junho de 2007. Junho de 2007. Quando foi em janeiro de 2008, eu estava negociando. Em janeiro de 2008, eu estava negociando o lar. Tive que fazer algumas obras. No meio do ano, eu fui para a minha casa. Eu não tinha um centavo para comprar uma casa, mas Deus prometeu. E ali eu fui aprender a ser sacerdote do lar. Eu fiquei 15 dias sem ler a Bíblia, porque eu achava que não tinha luz no quarto. E o único lugar que não tinha mosquito, porque as minhas janelas não tinham vidro, era o quarto. E o quarto, na minha cabeça, não tinha luz, porque o interruptor estava com buraco. A parede estava com buraco. Eu achava que só porque tinha um buraco eu não podia apertar o interruptor. Até o momento que eu orei a Deus para ter luz, porque eu estava passando uma dificuldade financeira, que é uma outra história nesse momento. E orei a Deus e o Espírito Santo aperta o botão. E ali eu fui aprendendo, mexer em bomba, mexer em fio, mexer em luz. Foi sendo preparado para aquilo que eu nunca fiz na minha vida. E quando foi em janeiro do outro ano, 2009, naquele momento já não acreditando mais, que eu falei: Senhor, eu tenho esse diário em casa. Minha esposa,
ela sabe disso, tem isso em casa escrito. Quando eu escrevi: Senhor, nadei para morrer na praia, eu não aguento mais. Ninguém vai me olhar desse jeito e me querer, vai me olhar sempre com os olhos do passado. E eu resolvi ir, ao invés de ir para o ano novo para a igreja, fui um ano novo com os vizinhos. Eu não fui para fazer nada, mas entende como que é nosso inconsciente tentando nos enganar. Eu já fui para uma festa que não era a igreja. E cheguei lá, o que Deus faz comigo? Essa aqui é minha tia, da Assembleia. Uma senhora do coque, cabelo branquinho do coque, sentou comigo a noite toda. Enquanto estava lá o funk, correndo solto, pagode, bebida. Aquela senhora: mas é Jesus, que bonitinho, parará. Deus guardando. Querido, se você se prontificar a ficar na presença do Senhor, Ele te guarda de tudo. Ele não vai colocar prova com que você não consiga. E eu me senti guardado por Deus. E quando foi o momento que eu fui levar uma funcionária em casa e passei na igreja, estava tendo um casamento. Minto, eu fui ser padrinho de casamento, botei pela primeira vez um terno. E eu tô lá de terno, a minha esposa, aquela coisa toda: pastora, tem alguém que achou você bonitinho, tá? Aquela coisa toda. E eu era mesmo, há 14 anos atrás eu era, né? Bonitinho. Então, aí ele falou assim: quem era? Aí tinha uma senhora, uma irmã, uma benção, a irmã. Aí falou: ela. Aí eu olhei assim, eu muito educado, falei: se for de Deus, né? Mas atrás eu estava fazendo assim, né? Mas eu falei: se for de Deus, né? E depois ela falou assim: não é ela. Aí quando a minha esposa estava abaixado, um cabelo preto na cintura, vestido vermelho abaixado. E eu olhei, dei aquela coisa no peito assim, eu falei: não é possível, é muito para mim, peraí, Deus. Aí, olhei, eu falei: tá, vamos orar. E nós começamos, não sei se foi uma semana antes ou naquela mesma semana, eu fui orar pelo pessoal do Paraná que estava debaixo d'água, sozinho em casa. Então quando eu fui beber água, porque a minha oração era muito intensa, sozinho em casa, era muito intensa, eu quis beber água antes. E quando eu ajoelhei diante da geladeira, antes de chegar na geladeira, eu tive o ímpeto de ajoelhar e começar a orar. Eu fui batizado no Espírito Santo dentro de casa, a ponto de eu ficar fazendo assim no meu pensamento e falando: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais, eu estava perdendo fôlego, sozinho dentro de casa. E foi a maior maravilha da minha vida. Estava se cumprindo a promessa: eu vou te dar seu lar, eu vou te batizar no Espírito Santo e depois sua varoa. E a gente começou a se olhar, com essa coisa de olhar. Eu ficava em casa e ela começou a roubar meus pensamentos à noite, ao dormir. E a gente fica com medo, né, de tomar um passo, de dar um passo. O Guilherme, que é o meu filho espiritual, tá? O Guilherme é o meu enteado. Ele tinha 5 anos de idade na época. E teve um belo dia que ela já estava até pensando em desistir, achando que eu não olhava, mas eu olhava. Mas de uma forma com que quando ela não estava olhando. E eu fui na pizzaria do lado da igreja, e ela, nesse dia, não foi na igreja. Ela aguardou que eu fosse no retiro. E ficou aquela coisa toda, as irmãs dentro do quarto, isso aí é testemunho delas, dentro do quarto, e se bronzeando: ele vai vir aí, tal. E eu em Saquarema, mas eu estava em Saquarema também com essa perspectiva de ficar bronzeado e parará. E fui para a igreja, todo o perfume já não era para mim, era pensando nela sentir o cheiro. E me sentindo tal. E cheguei lá, ela não foi na igreja. Quando eu estou na pizzaria, ela vem vindo com um vestido bege, assim, cor da pele, ela estava bem morena, queimada. E veio. Quando eu olhei para o lado, eu pensando assim, sabe aquela coisa assim que você não tem coragem? É tanta... Vocês sabem o que, né? Dentro de você, que você não sabe nem o que fazer.
E quando eu olhei para o lado, já estava do meu lado. E eu botei a mão na minha cabeça. Eu falei, o que eu vou fazer? Como é que se começa uma história dessa? E eu falei, vou fazer o que o meu primo, o William, e meu irmão, o William é irmão da Kátia, fazia quando eu era pequenininho. Eu tinha um cabelo, meu cabelo era cheinho, né? Lisinho e tal. E quando eles queriam namorar alguém, eles me levavam, que as meninas começavam, o cabelo dele é bonitinho, para se aproximar delas. Eles faziam isso comigo. Eu lembrei disso, eu falei, vou lá no Guilherme, botar a mão na cabeça dele e falar que o cabelo dele é bonitinho, né? Quando eu fui fazer isso, a mesa lotou de gente, no mesmo segundo que eu pensei. Eu fui próximo da pastora, da esposa do pastor. Ela não era nem pastora, a gente chama de pastora. E ela ficou tão nervosa, isso é verdade, parece brincadeira, mas é verdade, que ela cortou o vestido dela com a tesoura que ela estava na mão, quando eu comecei a falar que eu não ia embora, que eu agarraria no pé do anjo, que eu não ia embora sem minha bênção, que ela tinha que dar um jeito da gente. Mas eu queria falar com ela, mas sem que todo mundo visse, porque eu não sabia o que seria. E assim aconteceu. Ela marcou não façam isso, tá? Tem suas exceções, o reino de Deus. Ela marcou na igreja, que era do lado, eu fiquei lá aguardando. E ela, pensando que era só um recado, ela já estava sem sandália, ela veio saltitando, adolescente, 30 e poucos anos, adolescente, veio toda pulando, né? E quando chegou ali, deu de cara comigo. Ela achou que era um recado, não achou que eu estaria. E a gente sentou, imagina, grupinho de escola mesmo, as irmãs, tudo de um lado, torcendo, orando, e a gente sentado, conversando. Então a gente resolveu fazer o seguinte, olha, a gente vai se conhecer, hoje é domingo, então a gente vai, terça-feira tem culto, segunda-feira eu vou para Petrópolis, que eu dava curso, né? Eu sou de Itaboraí, mas eu daria um curso em Petrópolis, eu vou para lá cedo, então vou estar cansado. Terça-feira é culto, não dá para a gente sair depois do culto, né? Muito tarde, a gente sai na quarta-feira, comer uma pizza e começar. O que aconteceu? Na segunda-feira de madrugada, na hora de eu ir, eu já recebi uma mensagem dela, convidando para ir no culto da casa da irmã dela segunda. Eu na mesma hora esqueci do cansaço, falei, eu vou sim. Cheguei lá, isso era segunda. Cheguei lá, né, aquele banho, perfume, dizem, eu acho que isso é mentira, tá? Porque eu sou aquele servo que senta no culto, só presta atenção no culto. Dizem que eu não olhava nada, só olhava para ela. Eu acho que é mentira. E aí a gente estava ali, no final a gente deixaram, obviamente, a gente sozinho para conversar. E eu pensando que eu não queria falar nada, eu queria fazer. Então eu falei assim, me dá um copo d'água. A gente estava sentado, ela foi levantar. Quando ela levantou para pegar, eu levantei, já fiquei todo armado, né? Armado para a situação. E ela percebeu, ela já veio com o copo tipo assim, sou uma presa fácil, não vou ter para onde fugir. E ela veio com esse olhar. Então quando ela veio com o copo era só estratégia. Eu botei o copo do lado, agarrei e beijei a minha varoa, aquela que Deus desenhou para mim, tirou da minha costela. A mulher que eu amo, a mulher que Deus me deu, a mulher que nós estamos casados há 12 anos. Em menos de dois anos, também tive uma profecia de um pastor que disse que em 2 anos Deus me constituiria família. Isso diante do culto inteiro, também uma igreja em Friburgo. E aconteceu dessa forma. Dentro de 2 anos eu estava casado. Nosso noivado durou 4 meses. A gente resolveu que a gente botou dias para namorar. Então a gente namorou assim, conforme a gente combinou. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado, no domingo, no segunda. Aí peraí, reunião na igreja, liderança. Peraí, estão namorando demais, estão ficando até tarde. Aí levantou um pastor auxiliar e falou assim, Deus tem suas exceções, deixa eles, né? Deixa ele. Com 4 meses a gente estava ali no pé, ali na próxima, ali o Rio do Jordão, só faltava atravessar. Então a gente queria atravessar, né? Então o que a gente fez? O casamento seria para o ano seguinte, para preparar uma linda festa. A gente, 7 meses, para a glória de Deus, a gente estava casado, para a glória de Deus. Deus estava mudando uma história
Deus estava mudando uma história que começou lá no Éden. Uma história que começou na mente de Deus. Quando Deus projetou as bênçãos, Ele sabia que o homem ia pecar. E Ele preparou um plano de salvação, que consistia na pessoa do Senhor Jesus. E para facilitar essa caminhada, Deus queria que ambos andassem juntos. E Deus, ainda na sua mente, na sua onisciência, Ele sabia, e Ele queria que eu também fosse salvo. E porque Ele queria, Ele preparou alguém para mim. Ele preparou alguém para mim. E nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. E assim, tem muitas coisas que passamos. São 12 anos na presença. Aquilo que eu falei, deram 10 meses, deram 6 meses. Chamaram ela de maluca. E parte da família não queria. E Deus tem feito, nós somos exemplo. Hoje eu sou presbítero na igreja. E nós somos exemplo, casal exemplo na cidade. Sou bem conhecido na cidade. Acabei de ganhar o título de melhor cabeleireiro na cidade essa semana. Sou conhecido na cidade. E as pessoas não me veem mais daquela forma. Quando eu ia de unhas decoradas, sandalinha, cabelos em camada. E as mulheres falavam, para que um cabelo desse é melhor do que o nosso? E eu ia porque eu estagiava com os alunos, levava os alunos para cortar cabelo, né, nas igrejas, nas associações, nas escolas. Levava os cabeleireiros para cortar, para aprender. E eu ia dessa forma. E as pessoas não me conhecem dessa forma. Elas conhecem o Alexandre, o homem de Deus, que já percorreu as igrejas da cidade testemunhando, pregando, e as pessoas vão no meu salão e reconhecem o homem de Deus. E muitos perguntam, pensam até que eu sou pastor, né? Que eu sou, é o cabeleireiro que é pastor, eu não sou pastor. E assim tem sido minha caminhada, assim tem sido os meus caminhos. E eu gostaria assim de fazer um convite especial, se ela conseguir louvar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
bênção tem